Boa noite, amigos. Nós estamos em Florianópolis, Santa Catarina, ao vivo pela internet. Hoje é dia 28 de março de 2012. Então é ao vivo mesmo. Nossa reunião é aberta a diálogo, participação de todos presentes e também pela internet. Cada semana um assunto diferente. Temos, às vezes, convidados também. Depois de abrirmos a reunião, a gente vai apresentar o convidado de hoje. Abrindo a nossa reunião, nós vamos sintonizar com as energias cósmicas superiores. Sintonizar com a luz. Respirar. Suave e profundamente. Numa atmosfera de paz. Respirando o azul do céu. O verde das matas, o dourado do sol, o rosa das flores, sentindo uma brisa suave nos envolver, e assim, sintonizados com as energias da natureza, sintonizados com o amor universal, nós abrimos a reunião de hoje. Bem, temos aqui o professor Fialho, que é professor da universidade, que é psicólogo, pesquisador sênior, autor de 10 livros, né? Mais de 10. Autor de diversos livros. O meu preferido é Busca Eterna de Deus. É o primeiro dele. Acho, né? Exatamente. O professor Fialho vai responder perguntas sobre mediunidade. Já foram enviadas algumas questões previamente e vocês podem livremente trazer questionamentos sobre mediunidade. Então, como é de hábito, eu também participo das respostas para variar a voz, mudar o tom e tudo mais, para dar uma quebra de sintonia, assim, né? Sempre é interessante para não ficar um monólogo, né? Mas o professor Fialho dá conta de sobra do recado, né? Só para a gente dinamizar um pouquinho. Tá? Então, é o seguinte. Eu acho que nós poderíamos aquecendo com uma perguntinha, já que foi enviada ali, que está com a minha esposa. Então, dona Helena, o que temos aí de questão aí? Poderia definir o que é médium ou o que é mediunidade? Até antes de entrar no assunto é interessante. O que está falando? Né? Isso. Então, a palavra médium, como a gente usa dentro do espiritismo, ela foi conceituada por Allan Kardec, né? na 1850, 60. E o Allan Kardec, o professor Leon Hippolyte Denisard Rivail, ele estava interessado em estudar, na época, fenômeno que virou assim moda nas festas em Paris, né? Não só na França, mas na Europa como um todo e nos Estados Unidos também. Durante 3 anos as pessoas iam para um sarau e sempre tinha uma hora em que alguém se sentava em volta de uma mesa e essa mesa ela escrevia, né, as famosas mesas girantes, né, numa mesinha que tinha um aparato, né? E os médiums, então, aí criou-se a palavra médium, que era aquelas pessoas que forneciam a energia capaz de propiciar esse fenômeno das mesas girantes, né? E o Allan Kardec começou a estudar esse fenômeno, porque, lógico que as pessoas brincavam, né, como a gente brinca com o copo, né? É comum, eu mesmo em criança, confesso, né? Só quando criança, né? A brincar com o copo, né? Só como de criança. A gente colocava a mão no copo, o copo andava, respondia, né? E o Kardec era uma pessoa muito séria, né? Ele foi aluno do Pestalozzi, quando o Pestalozzi, em Verdun, na Suíça, tinha que se ausentar. Quem tomava conta do educandário era o professor Leon Hippolyte Denisard Rivail, Allan Kardec. E ele disse assim, é um fenômeno curioso e a gente quer saber como é que isso acontece, né? De uma forma científica, né? Temos que lembrar, inclusive, que o Kardec era de uma época da ciência positivista, né? O que é a ciência positivista? Por exemplo, dentro da psicologia, se você
qualquer um de nós pensamos, sentimos, dizemos e fazemos. O que nós pensamos e sentimos é o nosso eu subjetivo. O que a gente diz e faz é o nosso eu objetivo. Então, a ciência positivista dizia assim, só dá para estudar o que a pessoa diz e faz. Só dá para estudar o que é concreto. Aquilo que é subjetivo, a ciência não tem meios para estudar. Então, Kardec é dessa época, né? Dessa ciência mais dura, mais rígida, né? E a gente vai ver ele, então, tratar esses fenômenos usando os métodos e técnicas dessa ciência mais dura, mais rígida e mais positivista. E ele, então, define esse médium como todo ser humano capaz de ser intermediário entre o mundo dos espíritos e o mundo dos encarnados, dos vivos, né? E mediunidade seriam os talentos que esses intermediários possuem para realizar esses fenômenos. E aí ele começou a observar uma coisa meio óbvia, né? Não tem dois médiums iguais e não tem duas mediunidades iguais, né? Quer dizer, a gente costuma classificar, já vou adiantar um pouquinho, por exemplo, a primeira mediunidade que eu desenvolvi foi a psicografia. O que é a psicografia? É a capacidade de você escrever mensagens cuja origem é o mundo espiritual. Então, algum espírito quer se comunicar, ele usa um médium de psicografia e essa mensagem, então, é escrita por esse médium de psicografia. Mas é evidente que a mediunidade do Francisco Fialho é diferente da do Francisco Xavier ou de qualquer outro médium. E mesmo ao longo do tempo, essa minha mediunidade foi mudando também. Ela foi se tornando mais aperfeiçoada, menos aperfeiçoada, né? Então, uma das perguntas que as pessoas podem fazer é, então, quem é que é médium, né? Então, em princípio, a gente imaginava que tinha algumas pessoas especiais, né, que tinham esse talento, né? Mas, como eu digo sempre, né, se uma pessoa tem um talento, então qualquer outro ou pode desenvolver o talento ou pode aperfeiçoar, ou pode trabalhar para desenvolver esse talento, né? É como em qualquer tipo de conhecimento, né? Se, por exemplo, apareceu no Fantástico um cego e ele tinha uma vida normal, porque ele desenvolveu ele via pelo som. Então ele fazia um som e pelo eco ele sabia, jogava futebol, jogava basquete, andava de bicicleta, tinha uma vida normal. Ele via com os ouvidos, né? Ele aprendeu a ver com os ouvidos. A partir do momento em que ele aprende a ver com os ouvidos, eu posso pensar numa nova pedagogia, onde eu posso ensinar outros cegos a também ver pelo ouvido, né? Lá na Federal, Santa Catarina, tem um aluno do curso de pós-design que está desenvolvendo uma luva para ajudar cego a ver pelo tato, né? Ele põe a mão na imagem e aí ele consegue construir a imagem na cabeça dele. É impressionante os resultados preliminares que eles estão encontrando, é muito interessante, inclusive com cego de nascença, conseguindo formar a imagem, né? Então, médium é o intermediário entre o mundo dos espíritos e o mundo que nós vivemos, material e concreto. E mediunidade é o nome genérico para esses talentos que são de propriedade, de posse dessas pessoas que se dizem médiuns. Bem, está bem claro, bem objetiva a conceituação, bem simples e ao mesmo tempo profunda. Agora é o seguinte, à medida que o professor Fialho for falando, se alguém quiser, como sempre, lembrando, fazer alguma complementação de questionamento, algum outro ângulo, a reunião é aberta, é para isso a nossa reunião, né? A proposta é não fazer palestra, fazer eventualmente uma palestra dialogada, mas a gente acha que tem um proveito muito melhor, né? Dessa forma, assim, as pessoas vão ao ângulo que desejam, que estão interessadas também, né? Bem, da internet já alguma outra questão? Ainda não. Tudo bem. Então, temos algumas previamente enviadas, né? Mediunidade tem a ver com evolução? O professor Jorge Andréia foi um psiquiatra, né, famoso, né, e que fez várias palestras pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, né? Aliás, ele é um dos nossos gurus, né? Um dos nossos gurus, né, o professor Jorge Andréia, né?
ele acredita que sim, ele acredita que o homem do futuro, né, ele vai ter todos esses talentos que a gente tem hoje. Ele chama de superconsciência. O professor Jorge André vai dizer que todos esses talentos que a gente fala hoje, inclusive até tem uma série fantástica na televisão do Homem Elástico, né, dos talentos, né, que é impressionante, né? Então, muitas das coisas que a gente, dos super-heróis que a gente fala, tem pessoas que exibem aquela capacidade, resistência ao frio, ao calor, que é uma coisa impressionante, né? Então, isso sugere que o homem do futuro, ele vai ter capacidades que a gente nem suspeita ainda. E com certeza que uma dessas capacidades vai ser essa da mediunidade. A gente vai ter essa capacidade que alguns já têm. Por exemplo, na casa da Lena do Ricardo, né? Recentemente o seu Juca, ele trocou esse mundo pelo mundo dos espíritos. E normalmente isso é uma situação dolorosa para as pessoas, né? Essa transição, ela não é fácil, né? No caso da Lena e do Ricardo, né, a Lena viu a passagem, né, e continuou conversando, quer dizer, a morte não foi tão dolorosa. Por quê? Porque pela mediunidade a gente acompanha esse processo, né, e eu sugiro quem tem problema com a morte e quem não tem problema com a morte, né, que leia um livro do André Luiz chamado Os Mensageiros, da coleção André Luiz. Nesse livro ele vai falar só de morte, né, só de como é que são os processos de desencarnação. E tem um caso, né, de uma senhora espírita, não é por ser espírita, podia ser outra religião, mas que ela morre conscientemente, ela ajuda no processo de desligamento dela. Então, que morte é essa? Ela não morreu, a passagem foi totalmente consciente, para ela e para as pessoas que estavam ao redor dela. Então, imagina um mundo em que isso seja possível. Imagina um mundo em que as pessoas não morram. Quer dizer, estou indo, vamos junto, fui, né, vou passear, vou para outro lugar. É um mundo que não seria mais do mundo de expiação e dor que a gente vive hoje, né? Então, segundo o Jorge Andréa, essa superconsciência do homem do futuro vai dizer assim, tudo que a gente vê hoje, que esses médiuns fantásticos fazem, né, por exemplo, eu ainda estava começando no Centro Espírita Humberto de Campos, no Rio de Janeiro. E tinha uma palestra de um juiz que era filho do Peixotinho. O Peixotinho foi um dos maiores médiuns de efeitos físicos que a gente conheceu. Materialização, levitação. Fazia coisas fantásticas, né? E tinha lá uma médica que contou um caso do Peixotinho. Que ela era estudante de medicina, foi com a irmã ia fazer uma cirurgia de apendicite, né? Aí disse que o Peixotinho fez assim, na barriga da irmã, e disse, não precisa fazer que eu já tirei o apêndice. Ela, como toda adolescente, né, começou a rir, né? Achou aquilo ridículo. Como é que vai e tira o apendicite? Né? Aí disse que o Peixotinho disse assim, olha, pode levar. Abriu a mão e deu o apendicite para a doutora, futura doutora. E depois ela foi fazer e não tinha mais, né? Assim, depois disso eu virei espírita, não tinha alternativa. Depois de uma evidência dessa, eu não tinha mais do que falar, né? Nessa mesma sessão, ela levou, não foi ela, foi outra pessoa, foi que conheceu o Peixotinho, levou um lenço que tinha sido perfumado por Sheila. Sheila era uma entidade, né, que vários, o Chico Xavier, na também, era uma enfermeira alemã, e ela tinha uma característica, quando ela se manifestava, aparecia um perfume. E se você levava um lenço, alguma coisa, ficava impregnado com aquele perfume. E eu cheirei um lenço perfumado pela Sheila, mais de 15 anos, ainda tinha o cheiro, né? Quer dizer, uma coisa realmente impressionante, né? Então, esses talentos fantásticos, né, que a gente... O Peixotinho, ele tinha problema, né? O Carlos Embaçaí, que ninguém gostava de receber o Peixotinho, porque onde ele ia, tudo tremia, as cadeiras se moviam, um quadro passava de uma parede para outra, ele tinha uma mediunidade muito forte, né? É um fenômeno fantástico, né? E, então, esses talentos todos que a gente observa, como sendo de um, de outro, né? A gente vai poder trabalhar e desenvolver no homem do futuro.
O homem do futuro ele vai ter a capacidade de vidência, de clarividência, de telecinese, enfim, tudo isso que alguns homens humanos exibem hoje, segundo o professor Jorge Andréa, com a superconsciência, a gente vai ver o homem do futuro tendo a capacidade de exibir essas mesmas capacidades, né? Ou mesmo a gente tendo pedagogias capazes de desenvolver em qualquer criança essas capacidades. Muito bem. Uma pergunta da internet do Carlos de São Lourenço, Minas Gerais. Professor, você acha correto que alguns espíritas chamem Jesus de o médium de Deus? Caso positivo, seria um tipo de mediunidade desconhecida? O tal eu e Pai somos um? Bom, então a questão da Jesus dentro do Espiritismo, né? Então, eu acho que é uma coisa muito, muito boba essa briga, né? Porque, por exemplo, você vai para o islamismo, no islamismo eles acham que Jesus foi um grande profeta, um grande espírito, a grande discussão é se Jesus é Deus ou não é Deus, né? E eu diria, para começar a conversa, que ele está tão acima da gente que não faz diferença o que você acredita. Se não é, quase. Porque ele está tão mais evoluído que a gente. Mas a briga é essa, né? A briga é essa. Será que ele é Deus? Será que não é Deus? Ninguém discute o óbvio, que ele é um espírito superior, né? Todos concordam que ele é um espírito superior, um espírito de luz, e que ele trouxe para nós a Boa Nova. É claro. E a Boa Nova é a lei divina. E nesse sentido ele foi um intermediário de Deus. Ele foi um médium de Deus. Porque ele trouxe a palavra divina para nós. Evidentemente, de uma forma que nós fôssemos capazes de compreender. Estivesse à altura da nossa inteligência. Acredito que daqui a 200 anos, essa palavra de Deus vai se manifestar de uma forma bem mais complexa. Só que se fosse agora, a gente não teria capacidade de compreendê-la. É claro que eu e você somos tantos deuses como Jesus é. Porque ele disse para o povo o seguinte: vós sois deuses. Deus está em vós. Quando perguntaram, você conhece aquela história do Sai Baba, né? Quando perguntaram para o Sai Baba, um repórter inglês perguntou: é verdade que tu dizes que tu és Deus? Ele disse: claro que sou. A única diferença é que eu sei que sou, você aí não sabe. Então, na realidade, é o seguinte, Deus não tem uma personalidade, não é alguém personificado. Né? Ele é onipresente no universo. Né? Então, está dentro do inconsciente profundo de todos os seres que existem no universo, inclusive dentro de nós, dentro de Jesus. Né? Agora, é claro que a concepção de Deus, realmente, espírita, é aquele amor que banha o macrocosmo, o microcosmo. É diferente da concepção de algumas religiões que acham que Jesus é o próprio Deus. Né? Mas, como disse ele, isso não tem muita importância. Né? A importância é a mensagem. Né? Que todos reconhecem que ele é o superior, cara, né? Que ele é o cara, e se a gente conseguir imitá-lo, né? Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso é o que é importante, isso é o que todas as religiões pregam. Né? E, por exemplo, tem um capítulo inteiro do Livro dos Espíritos para falar sobre Deus. Né? E esse capítulo inteiro vai dizer assim: nós não sabemos nada, está tão longe da gente. A gente fala assim: Deus é isso? Não, não é isso. Deus é isso? Não, não é isso. Deus, e o que é Deus? Não dá para saber. Ele tá é algo tão acima da nossa capacidade de compreensão que a gente não tem essa arrogância, essa vaidade de tentar definir Deus. Né? A gente não sabe nem quem a gente é, não é verdade? Quem sou eu? Quem somos nós? Alguém sabe? A gente se surpreende, às vezes, com comportamentos que a gente fala: fui eu que fiz isso? Né? Então, se nem a gente sabe quem é, imagina a pretensão e a arrogância, né, de uma lesmazinha, né, que está começando a viagem, falar sobre o Criador. Jesus, evidentemente, é um espírito em evolução, infinitamente à nossa frente, mas é um espírito em evolução, né? Como todos os espíritos do universo. Né? Seguimos? Tem mais uma pergunta do Robson, de Brasília. É verdade que Chico Xavier possuía todas as mediunidades? Existiu outro com essas características? Olha, com certeza que o Chico, o maravilhoso Chico,
né? Maravilhoso mesmo. Eu me lembro, uma vez, que ele apareceu no Centro Espírita Marieta Gaio, no Rio de Janeiro. E ele foi para autografar livros, e toda a venda dos livros do Chico, né? E ele, sei lá, quantos livros o Chico vendeu? Milhões de livros, né? E não ganhou um tostão com isso. Toda a renda dos livros do Chico Xavier era revertido para alguma obra de caridade, né? Então eu sei que eu fui, né, para ter o autógrafo do Chico Xavier. Era uma fila que vocês não fazem ideia. Eu desisti, óbvio, né? Eu, na minha imperfeição, na minha impaciência, na minha pressa, né? Eu não fiquei, uma irmã minha, a irmã Lídia, ficou e depois me trouxe um livro autografado pelo Chico Xavier. Mas você sentia a calma, a tranquilidade, né? E para vocês terem uma ideia, ele acabou de psicografar às 6 da manhã. Começou a tipo 2 da tarde, e ele só acabou quando a última pessoa recebeu o seu autógrafo, né? Com a mesma calma, a mesma paciência, a mesma... Então, esse homem maravilhoso tinha mediunidades fantásticas, mas com certeza não tinha todas as mediunidades. Com certeza que... Eu vou dar um exemplo, né? A Ivone, a Pereira, foi uma grande médium espírita, tem vários livros psicografados maravilhosos pela Ivone, e ela era vidente também, e ela via o espírito do Chopin, né? E o Chopin queria se comunicar através dela, né? Só que ela não tinha a mediunidade, né, do que permitisse a comunicação do Chopin, né? E ela resolveu investir o tempo dela para adquirir essa mediunidade, né? Começou a aprender música, começou a buscar meios que permitissem a ela, né, uma melhor sintonia, que aquela vontade, apelo, né, e a vontade de resposta do médium, do espírito, pudessem se encontrar. E levou um baita carão do espírito Charles, que era o mentor da Ivone. Disse: Ivone, se você estivesse aqui para fazer música do Chopin, você viria com outras mediunidades. Então a gente tem que reconhecer o seguinte: cada um de nós chega a essa vida com uma missão. E cada um de nós traz para essa vida as mediunidades necessárias para essa missão. Então não precisa ir além. Se você fizer o dever de casa, se você prestar atenção nos seus talentos e usar, né, é como aquela história do sujeito que estava muito preocupado porque não sabia se ia aguentar a sua cruz, né? Então São Pedro falou para ele: olha, não se preocupa não, vê uma cruz que você acha que você possa suportar, escolhe, traz aqui, a gente anota o nome da pessoa para não ser prejudicada, fazer outra igual, e você vai com essa daí. A gente não quer que as pessoas façam mais do que possam fazer. E o João Miguel foi lá e procurou e achou aquela cruz jeitosinha que cabia no ombro dele, né? Aí ele levou para São Pedro e falou: cheia a cruz. Aí isso é uma lenda, a gente está falando. Aí foi olhar e estava lá, João Miguel. Era dele. Ou seja, cada um de nós chega ao mundo com uma missão que a gente tem a capacidade de fazer. Não é nada fora de série, é alguma coisa que a gente pode fazer. Então, se a gente não for tão rebelde, se a gente for dócil, se a gente ouvir o nosso anjo da guarda, a gente vai cumprir essa missão. E a gente vem preparado para isso, com as mediunidades necessárias para cumprir essa missão. Agora, todas as mediunidades, todos nós somos deuses, não somos? Então, todos nós somos deuses, nós todos temos todas as mediunidades. Em potencial, né? Em potencial, mas nem todas estão ativas, né? Se eu fosse na leitura junguiana, no meu inconsciente coletivo, estão lá todas elas, mas nem todas estão energizadas naquela vida, né? Para que você possa usar. Ok. Muito bem. Gente da casa, alguma questão? Vamos adiante, né? Pode ser da internet, então? Pode ser da internet. Então, o George, nosso companheiro do ICEF, que segundo ele tem uma filial do ICEF lá em São Paulo. Ah, ótimo. Ele faz a seguinte pergunta: pode uma pessoa que nunca viu, sentiu, ouviu, desenvolver a mediunidade? Digo, passar a sentir, ver, ouvir?
Precisaria estudar para que isto ocorresse ou poderia vir sem motivo? Olha, eu acredito na força da vontade, né? Então, se tudo que você quer, você consegue. Eu acredito nisso, né? Agora, eu vou dar um exemplo, né? Teve um caso de 2 pais que nasceram surdos. Tiveram filhos normais. E depois da tecnologia, possibilitou que eles fossem capazes de ouvir. Eles colocaram um aparelho, né? Só que, por exemplo, a gente pensa que a gente nasce vendo e ouvindo. Não. A gente nasce com o potencial. A gente aprende a ver e aprende a ouvir, né? E não é coisa fácil. A gente não lembra disso, que a gente aprendeu em bebê, aprendeu numa idade. Então, aprender depois de velho é outra história, né? Por exemplo, tem muita gente que é cego, quando é nascença, faz uma cirurgia de catarata, pode ver, não se adapta, faz cegueira psicológica, porque não consegue aprender a ver depois de uma certa idade. Então, a mesma coisa aconteceu, né? Depois de algum tempo, o pai arrancou o aparelho. Eu não conseguia aguentar aquele... Imagina, você vive a tua vida inteira num mundo de silêncio, depois daquele tititi, né? Aqueles milhões de ruídos que nós aprendemos, que a gente aprendeu a abafar. A gente aprendeu, quando tem muito barulho, a gente aprende a isolar e só ouvir o que interessa. Mas foi uma aprendizagem. Então imagina quem vai aprender isso depois de velho. E a mãe manteve o aparelho, porque o desejo dela de ouvir a filha e os filhos era tão grande que ela submeteu a toda a dificuldade que foi a aprendizagem. Então, qualquer um pode aprender qualquer coisa? Resposta, sim. Agora, tem que ter muita vontade. Tem que ter, nem sempre é fácil, nem sempre é dado, né? E às vezes, por exemplo, se você tem o desejo, é porque faz parte da tua missão não já vir com a mediunidade dada, né? Mas conquistá-la. Como acontece às vezes com as mulheres ou os espíritos fazem aborto numa vida. E tem um desejo profundo de ter uma criança nessa vida e não conseguem, né? E tem que aprender o valor da vida, né? Então, a mesma coisa que acontece no caso de uma criança desejada e às vezes não conseguida ou conseguida arduamente, isso vale para qualquer talento, né? Se você abusou de um talento no passado, de repente esse talento lhe é negado nessa vida ou só é conquistado através de grande esforço, para que você possa dar valor àquilo que você não deu valor numa reencarnação passada. Seguimos então? Pois não. Pode passar. Só fazer uma pergunta. Professor, de forma prática, como lidar com uma situação em que a gente presencia uma incorporação num espírito, que na verdade é uma pessoa que não tem o conhecimento espírita e tem a mediunidade? A prece ela é suficiente para lidar com uma situação como essa ou tem uma técnica específica? Eu vou confessar um crime, né? Eu tinha 17 anos e carnaval, né? Eu estava no Rio de Janeiro e veio uns conhecidos de Fortaleza, ficaram lá em casa. E aí, depois do carnaval, o pessoal já tinha bebido um pouquinho mais. Vamos fazer o copo? Né? Eu falei, gente... Que não se deve fazer. Eu falei, gente, não vamos fazer isso. Que não se deve fazer, né? Mas naquela época... E ainda mais depois da festa de carnaval e depois de ter bebido alguns uísques. Eu falei, gente, não vamos fazer isso. E não fiz. Eles ficaram fazendo copo na copa e eu fiquei lá na área. Eu falei, não façam isso, não faz isso. Né? Mas eles fizeram. Lógico, baixou uns espíritos bem daqueles que só falava palavrão, né? Aí uma das meninas chegou e falou assim, eu não acredito nisso. E pá, tirou o copo e soprou. E incorporou a entidade. E aí me chamaram para resolver o problema. E eu resolvi o problema com prece, né? E o mais engraçado é o meu cunhado, na época não era meu cunhado, namorava a minha irmã, né? E ele morava assim, vamos supor, a 10 minutos da minha casa. Então disse que ele saiu dali, né, de noite, depois dessa experiência, e ele foi caminhando para casa com a calça ali, e ele andava e fazia tchac, 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 tchac,
que ele foi correndo em 10 minutos, fez em 5 minutos do caminho apavorado. E até hoje ele morre de medo com essa experiência. Né? Então esse é um caso. E a prece resolveu. E eu já vi na minha vida, não estou exagerando não, ali lá no Fé e Caridade, ali no, sabe onde é que é, Altar do 12? Sim, na associação. A Associação da Fé e Caridade, que eu já trabalhei ali há algum tempo, eu vi casos de exorcismo. Eu vi casos de uma pessoa incorporar e fazer aquelas coisas que você vê naquele filme do exorcismo. E prece resolveu. E em muitos casos resolve. Agora, em alguns casos também não resolve, depende de cada tipo de espírito, de cada tipo de médium, certo? Tem pessoas que estão em processo de incorporação em manicômios psiquiátricos e é complicadíssimo a resolução, certo? E outra coisa importante, quando o professor Fialho fala em prece, é interessante entender o conceito, eu sei que você sabe, mas público, né? O conceito espírita de prece. Não é chegar assim, está em incorporação, Ave Maria, Pai Nosso. Não é nada disso. Né? Simplesmente é uma emissão de ondas de luz, uma emissão de energias em direção àquela entidade, é uma concentração de forças mentais do coração, do sentimento, de amor e da intelectualidade, utilizar energias ao redor e fazer o direcionamento e encaminhamento daquela entidade. Então a prece aí não é uma fórmula decorada, porque a gente está ouvindo gente de fora que é capaz que tivesse essa ideia, né? É uma coisa que é muita humildade, ou seja, não sou eu que estou afastando ou resolvendo o problema. Através da prece eu tenho a colaboração e a ajuda de espíritos superiores, quer dizer, e são eles que vão realizar o milagre de ajudar aquela pessoa. Não sou eu. Eu não tenho esse poder fantástico, nem autoridade moral, né, para afastar uma entidade. Mas através da prece eu peço ajuda. Né? E esses espíritos superiores que vêm me ajudar, eles então realizam o milagre do apoio. E uma coisa que é importante também, assim, né, ao longo da minha vida, eu sempre que eu me deparei com um obsessor, a impressão que eu ficava era em que esse espírito é diferente de mim. Ou seja, se eu tivesse passado pelas mesmas experiências que ele passou, né, se eu tivesse visto a minha filha ser maltratada, a minha esposa ser maltratada, será que eu agiria diferente dele? Será que eu não me tornaria também um monstro, né, um obsessor? E a resposta geralmente é não, né? Eu tenho que dar graças a Deus de não ter passado por aquelas situações. Ou se passei, e tem amigos meus que me disseram, olha, você está até com razão, mas odiar é se envenenar a si mesmo. Né? Quando você se odeia, ou quando você odeia alguém, você fica, aquela pessoa que você odeia, você fica aprisionado a ela. Né? E você é infeliz. Então, se você quer realmente se ajudar e ajudar os que você ama, então só há um caminho. E esse caminho é o caminho do perdão. Só que falar é fácil, né, e fazer é difícil. Né? E eu agradeço as vezes em que eu fui obsessor e que algum espírito superior me diz assim, ô Fialho, perdoa. E eu caí em mim e perdoei. Né? Porque esse é o caminho de você atingir a felicidade. Mas muita humildade diante de um obsessor. Aliás, não precisa ir. Você vai numa penitenciária, e muitos crimes que você vê ali, você diz assim, será que se fosse eu também não puxaria um gatilho, também não faria essa barbaridade? E você dá graças a Deus que você não teve nessas situações, para não saber qual é a resposta. Não é verdade? Então, muita humildade, e prece. A prece no sentido de obter ajuda de quem tem autoridade, que não é a gente. Né? São os espíritos superiores. Eles é que têm autoridade. Algum questionamento mais? Na internet tem. Tá bom, vamos lá. A Ana de Goiânia pergunta o seguinte: a mediunidade é orgânica? Pode explicar melhor isso? E ela bota em seguida uma outra pergunta. Posso fazer as duas juntas? Pode. Pode falar um pouco a respeito do medo? Posso. As duas perguntas excelentes. Né? Então, a primeira pergunta é se é orgânica, ela pode ser orgânica. Né?
Um exemplo para mim é o do Peixotinho. O Peixotinho tinha asma. Né? Foi o maior médico de efeitos físicos que já apareceu. Ele tinha asma. E é tão engraçado porque ele era sargento do Exército, né? E era uma pessoa muito boa. Então o capitão, né, tinha pena dele. Uma pessoa tão boa com aquela asma. Né? Se um dia chegou para ele e falou, tem um médium, um tal de Peixotinho, que faz milagres, por que você não vai procurar ele? Era ele mesmo, né? E o efeito físico dele era por causa até aquela asma, de alguma forma, provocava um desequilíbrio que levava ele a um desacoplamento entre o perispírito e o corpo, que facilitava a produção daquele tipo de fenômeno. Né? A segunda pergunta, qual foi? Pode falar. O medo. Eu sempre costumo dizer, quando a gente estuda a história do espiritismo, né? E eu costumo dizer que o Allan Kardec era o plano B. Né? Quer dizer, na verdade, havia uma falange inteira, uma equipe inteira, encarregada de trazer o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Né? Mas, por tudo que eu li, quem devia ter trazido o Espiritismo não era o Allan Kardec, era o... Oh, meu Deus. Não, o grande escritor, não, o grande escritor Os Miseráveis. O Victor Hugo? Era o Victor Hugo. Né? Aliás, o chefe da Falange Brilhante é o Victor Hugo, e o Victor Hugo é que seria o responsável por trazer o espiritismo para o Ocidente. Por que ele falhou na missão dele? Ele falhou porque ele começou a trabalhar com médiuns, ele começou a receber mensagens, aí apareceu um obsessor, ele ficou com tanto medo, que durante 10 anos ele parou as experiências mediúnicas. Né? E aí tinha um plano B, óbvio, a espiritualidade sempre tem um plano B. E esses obsessores apareceram exatamente porque, como ele ia trazer algo luminoso, então as forças adversas, né, contra aquilo também se centraram em cima dele. Talvez até protegeram o Allan Kardec e deixaram ele aparecer como segunda alternativa. Mas se a gente estuda a história do espiritismo, é evidente para mim, né, que quem iria levar e até com talvez uma maior expansão, porque era um homem que tinha um nome na época muito maior que o do Leon Hippolyte Rivail, do nosso Allan Kardec, que também era uma pessoa ilustre, mas não tão ilustre como o Victor Hugo. Né? Então o medo ele é natural, né? E o medo, até um certo ponto, ele é um mecanismo de defesa muito útil. Né? Se o medo, a neurociência, né, diz que está na amígdala. Né? Então, não é a amígdala da garganta, é a amígdala cerebral. Outra. E se você sofre por exemplo, perde algum dano na amígdala, você não tem medo, né? Aí o gato vai e encara o Doberman, né? E morre, né? Aí você vai, passa o sinal, sem ver o sinal, você não tem medo de carro. Quer dizer, então, o medo ele é necessário. O medo faz parte dos nossos mecanismos de defesa. O que é patológico é o pânico. Né? A gente tem vários problemas de pessoas que têm pânico, não podem voar, não podem entrar num carro. Aí entra o medo patológico. Né? E no caso do Victor Hugo, o medo que ele sentiu foi quase patológico do obsessor. Ele ficou 10 anos para se tratar do susto que ele levou, né? Com as manifestações de um obsessor nas sessões que ele começou a fazer. Né? Deixa eu fazer um complemento sobre a pergunta da Ana de Goiânia, né? Sobre se a mediunidade é orgânica, não é isso que ela colocou? Concordando com tudo que o Fialho falou, mas a gente poderia colocar o seguinte: há livros que dizem, livros espíritas, que dizem que a mediunidade é uma faculdade orgânica. Há outros que dizem que é perispiritual. Há outros que dizem que é uma faculdade do espírito. Todos os três estão certos, porque a mediunidade, ela ocorre em todos os corpos espirituais, até no corpo físico. Então, há no corpo biológico, no corpo físico, na glândula pineal, uma estrutura diferenciada em quem é médium e quem não é médium. Então, organicamente, tem uma peculiaridade. Tem mais cristais de apatita, tem mais novelos concêntricos de
de cálcio em torno de cada cristal de apatita. Então isso foi feito em 760 ressonâncias magnéticas em médiums, constatado essa diferença, feito em São Paulo, isso, na USP, São Paulo. Uma dissertação de mestrado. Dissertação de mestrado, bem lembrado pelo Fialho, que conhece bem o trabalho, né? Eu estou relembrando. Então é uma faculdade orgânica também, mas também é perispiritual. No corpo espiritual, no perispírito, existem estruturas diferenciadas em quem tem a mediunidade tarefa, o mediunato, tem a mediunidade altamente atuante. Isso tem em todas as estruturas espirituais. Inclusive, você pode até falar, né? Existem espíritos que são médiums lá em cima e que trabalham mediunicamente, né, Fialho? Trabalham mediunicamente, sessões mediúnicas, recebendo os seres de outras dimensões muito mais sutis. Se vocês leem Nosso Lar, né, quando você vai para o templo lá, tem espíritos que vão canalizar, espíritos ainda mais superiores que vão se manifestar e vão ensinar, né? Então a mediunidade ela é um dom espiritual, não é corporal, né? Não tem só a ver com a matéria. Exatamente. Tem microfone aí? Calma. Bom, só uma troca de cadeira que meu peso quebrou a cadeira. Esse é um colaborador de peso aqui da... E de peso mesmo. Muito bem, à vontade para questionar. Bom, uma coisa bem interessante sobre a mediunidade que eu vim aprender com o tempo, sim, é que coisas que pessoas podem estar perguntando também na internet, né? Ou seja, nunca fui um médium em uma vida anterior. Se de repente, para o meu resgate, eu, nessa vida, vou trabalhar como médium. Um exemplo prático. Cometi vários atos ruins numa vida anterior. E aí, quando estamos lá diante de São Pedro, vamos colocar desse jeito, né? Quando o pessoal da internet, é só uma brincadeira, porque quem a gente está acessando lá acha que a gente... Né? Mas tudo bem. Ok. Aí, de repente, chega lá e diz, olha, São Pedro diz que você vai ter que reencarnar, porque você fez, infelizmente, coisas ruins, e você vai ter que superá-las agora, lá embaixo, as pessoas que você prejudicou, você vai ter que auxiliá-las. Aí diz, poxa, então, se pela reencarnação eu tenho que passar por expiações e provações, neste caso, eu teria então que vir, às vezes, com uma deficiência física para superar certas coisas? No caso de uma expiação, sim, mas muitas vezes diz que não. Você vai vir como médium para poder auxiliar essas pessoas com sua mediunidade. E aí, muitos pensam que, às vezes, a entidade espiritual, né, que está se manifestando no corpo físico, ela não tinha nenhuma mediunidade em vidas anteriores. Mas, pelas experiências adquiridas e já o aprendizado, a gente vê que a mediunidade ela também é aprendida ao longo da evolução do espírito. Então a mediunidade ela também evolui. Se você hoje é um grande médium, como foi Chico Xavier, o Peixotinho, é porque no passado eles também aprenderam e já utilizaram a mediunidade, até mesmo no próprio plano espiritual. Então é um grande complemento. Uma das coisas mais impressionantes para mim é que os livros espíritas, o Pentateuco, o Kardec, ele fazia perguntas para os médiuns, né, e ali ele colocava as respostas, né? Ele trabalhou com mulheres jovens, né, que não tinham uma educação privilegiada, né? E uma dessas médiuns do Kardec, dizem, né, foi uma reencarnação do Chico Xavier. Quer dizer, o Chico Xavier é um caso de alguém que já vinha apresentando mediunidade em encarnações anteriores. Ele teria sido uma das pessoas que colaboraram com a transmissão do Consolador, né, como médium do Kardec, né, só para esclarecer. Lógico que essas questões são questões polêmicas, né? Algumas pessoas concordam ou discordam, mas há livros que dizem que uma das encarnações do Chico foi uma das meninas da fé, né? Dizem isso, né? Normalmente, né, qualquer característica que nós tenhamos, pendores,
aquilo vem se desenvolvendo em muitas encarnações. Ninguém, de repente, é um grande matemático assim, de uma hora para outra. Você já vem trilhando essa área, adquirindo conhecimentos. Mesmo assim na música, aptidões para línguas, enfim. A própria mediunidade, a pessoa já passou muitas vezes por muitas experiências. Já foi queimado como bruxo, como feiticeira, entende? Já ajudou muita gente. Nós sabemos bem disso, né? Né? Sabás, né? Essas coisas todas, né? Meu Deus. Então, tudo isso aí vem se estruturando, muitas experiências que vêm se repetindo, né? Então, normalmente é isso que você colocou, né? É isso aí. Muito bem. Da internet, alguma questão? Uma outra pergunta. Sim. Existe alguma relação entre velhice, desgaste físico e perda da mediunidade? Olha, eu vou descobrir isso daqui a pouco, né? Mas eu acho que não, eu acho que é ao contrário. Eu acho que até, por exemplo, de novo, né? Isso tem a ver com a questão da mediunidade ser orgânica ou não. Isso. Né? Então, depois um dado sobre isso, pode falar. Então, por exemplo, a gente sabe que a questão orgânica ela pode facilitar até a mediunidade. Né? E, por exemplo, a gente sabe que com a idade a gente vai ter problemas de visão, problemas de audição. Né? Todas as deficiências que a gente fala, né? Vai acontecer com a idade. A gente vai eu, por exemplo, para enxergar agora, já preciso de um óculos para o braço já ficou curto. Né? Eu ainda não nosso, estou surdo, né? Não sei se estou falando muito alto. Né? Mas isso vai acontecer. E ao contrário, eu acho que esses desequilíbrios orgânicos vão até afastando o perispírito do corpo, né? E esse afastar o perispírito do corpo é que dá acesso a esse mundo espiritual. Né? A gente fala, por exemplo, a questão do orgânico. Né? Geralmente associa o orgânico a fenômenos tipo psicapa, mais físicos, né? E os psigama, os mais mentais, né? Com menos acento na questão orgânica. Tem até umas perguntas depois sobre isso. Mas eu acredito, quer dizer, na verdade assim, a gente fala que tem psicapa, psigama e psiteta. Psicapa são fenômenos físicos, psigama é telepatia, coisa mais mental, e psicapa é quando envolve reencarnação, psiteta, quando envolve reencarnação, mediunidade, quando envolve o outro mundo, né? Se bem que, na verdade, se você olhar bem, todo fenômeno é tudo junto, né? O fenômeno em si é psigama, psicapa e psiteta. Está tudo misturado sempre. Né? Não dá, a gente separa para poder entender, mas acontecem as três coisas no momento. Então, eu espero que eu vá ficando velho, cada vez mais diáfano, né? Cada vez com mais acesso ao mundo espiritual. De maneira que quando eu vá para o outro mundo, eu possa simplesmente, conscientemente, né? E ajudar no meu desencarne, né? E até puxar a perna de quem ficar. A propósito dessa questão, reforçando isso que você colocou, que à medida que a gente envelhece, o desdobramento astral, o desdobramento perispiritual, ele tende a ser mais prático. Tem gente que é muito casca dura, não vai nunca, né? Mas a tendência é essa. E tem esse estudo, aquele estudo que nós estávamos nos referindo antes, lá em São Paulo, coordenado pelo Dr. Sérgio Felipe, né, psiquiatra também. Tem um vídeo maravilhoso na internet, excelente, né? Acho que nós temos na nossa biblioteca para emprestar, né, Helena? Acho que nós temos esse vídeo na biblioteca. Mas tem um estudo que ele faz ali, onde ele demonstra o seguinte, que com a velhice, os cristais de apatita na glândula pineal, aquelas camadas de cálcio, aqueles tudo mais, aquilo, a forma dos novelos muda. E muda de uma forma que é típica dos médiuns de desdobramento, isso que ele estava falando mesmo. Então, na velhice, principalmente de 80 anos para diante, então esses cristais de apatita eles mudam substancialmente. E há uma característica mais do médium se desdobrar mesmo. Tá? Então, são essas mudanças, como ele falou. Tá? O que é muito bom, né? Sinaliza que no futuro a morte não vai ser tão dolorosa como é atualmente. Né? Significa que no futuro, se a gente trabalhar essa mediunidade, quando chegar lá aos 80, 120, 140, quem sabe, né? A gente vai de uma forma bem suave. Né? Para a gente e para quem fica. E para quem fica. Né? Na internet, pergunta?
O Carlos de São Lourenço, Minas Gerais. Será que precisaremos sempre de um médium para receber comunicações espirituais? A transcomunicação não seria a evolução disso? Até hoje há uma discussão se é preciso médium ou não. Os transcomunicadores dizem que não, outros dizem que sim. Eu sou um que acredito que mesmo na transcomunicação é necessária a existência de médiums. Conscientemente ou inconscientemente. Inclusive, Fialho, isso aí é afirmado exatamente como você colocou, pelo espírito Viana de Carvalho, através do Divaldo Pereira Franco, que diz o seguinte: em toda transcomunicação, para quem não está habituado, transcomunicação é a comunicação dos espíritos por aparelhos. Por rádio, televisão, computador. Etc. Certo? Então eles colocam rádio, usam as frequências. Aqui no ICEF tem um estudo sobre isso. O Luciano ali participa, a Adriana também participa. Entende? Tem um estudo de comunicação com os espíritos por aparelhos, transcomunicação. Então, essa questão que o Carlos ali, Carlos Lopes, de São Lourenço, Minas Gerais, coloca, né? Será que precisa médium? Eu concordo perfeitamente com o Fialho, com o que Divaldo Franco diz. Sempre o médium doa energia, consciente ou inconscientemente, mas está doando energia, então está participando. Ah, só tem o pesquisador. É o pesquisador que está doando energia também. Só lembrando, né? A gente trouxe, tem um tempão, né? Lembra daquele padre francês? François Brine. François Brine. A gente trouxe para Florianópolis, né? Ele escreveu um livro, ele trabalhava com transcomunicação. Era um padre da Igreja Católica, um padre francês, e escreveu um livro chamado Os Mortos Nos Falam, com experiência de transcomunicação. E quando ele chegou em Florianópolis, eu trouxe ele para cá, né? Na época, né? E quando ele chegou aqui, ele levou uma bronca do bispo. E não entendeu. Ele falou para mim: pô, lá na França eu falo na Europa inteira e a igreja não queria problema. Não queria problema, né? E aqui ele enfrentou problemas, porque era um padre que trabalhava com transcomunicação. Então, evidentemente que ele não falava em mediunidade. Mas não falar em mediunidade não quer dizer que ele não fosse médium, né? Porque você pode ser médium consciente ou médium inconsciente, né? Alguém está fornecendo ectoplasma. Alguém. Quer saiba, quer não saiba. Mas alguém está fornecendo as energias para que o fenômeno possa acontecer. O François Brine, inclusive, jantou com o Vitor Hugo na casa Isso. E a gente trouxe também, na mesma época, trouxe aquela russa. Era uma russa, ela Bárbara, não sei das quantas, ela ficou apaixonada porque lá na Rússia só comiam maçã, né? A única, aquela fruta permitida pela, né? E ela era uma médium de cura, famosa na Europa, né? Que ela tinha os raios de ouro, né? Quer dizer, e a gente, o que é isso, né? Todo mundo é passista, mas tem alguns passistas que têm uma mediunidade especial, tem uma energia mais poderosa, e ela é uma dessas pessoas fantásticas, né? Esteve aqui com a gente também, né? Pô, quantos anos faz isso? Já tem 30, tempo, né? Eu não falo. Não falo que eu me desdobro, desdobro por idade. Segue. O Carlos está lembrando que das mesas girantes na época de Kardec. Isso. Tá? Sobre a transcomunicação e tal. Isso, e na verdade assim, começou com um aparato que era uma mesinha que tinha um lápis, e essa mesinha. Aí depois alguém teve a ideia genial, porque a mesinha é mais fácil pegar na mão e né? Pegar o lápis na mão. Pegar o lápis. Não, era menos complicado do que a tal da eles amarravam o lápis na mesinha, depois uma cestinha, depois. Não, e essa mesinha era um artefato que ela não podia ser muito rígida, né? Para poder haver o movimento. Ela era um copo com um lápis amarrado nele. Então, o copo se mexendo e é mais ou menos uma coisa parecida. Até que descobriram que o médium pode pegar o lápis. E que era melhor. Então, pode falar. O microfonezinho que tem aí para o pessoal ver. Não, e só lembrando, né, que na verdade, começa com as irmãs Fox, nos Estados Unidos, né? Tinha uma casa, e a casa aparecia barulhos. Na cidade de Hydesville, né? Isso. E aí tiveram a ideia de criar um código para se comunicar, né? Para poder se comunicar. E aí começou então a comunicação com os espíritos, né? Ele tinha sido um mascate, tinha sido assassinado, e depois de 20 anos, uma parede da casa cai e tinha os ossos do mascate ali. Ele foi assassinado ali pelo morador anterior e botou ali.
E fui na parede falsa para não Isso é a história, estão falando em 1840, 50, por aí. A senhora lá quer perguntar lá? Pois não. Bem pertinho para o pessoal ver. Certo. Minha pergunta é a seguinte: a pessoa é médium, mas não quer desenvolver ou não trabalha essa mediunidade. Ela vai ter consequência na vida dela, pessoal, profissional? Eu acredito que sim e não. Vamos explicar o que é o sim e o que é o não. Concordo com as duas coisas. Você não vai ter problema se você, por exemplo, eu não estou usando a mediunidade. Até o Ricardo estava perguntando quando cheguei aqui se eu ia voltar para a mesa mediúnica. Porque tem alguns anos que eu não estou na mesa mediúnica. Né? Mas eu não parei de exercer a mediunidade. Né? Eu, quando estou dando aula, eu sou médium. Eu, quando faço evangelho do lar na minha casa, eu vejo e tudo, eu sou médium. Né? Eu uso na minha vida. E estou usando na minha vida. É verdade? Então eu estou usando, eu não estou reprimindo aquilo. Né? Se você reprimir, aí você vai ter problemas. Você não precisa usar, assim, que você ficar na mesa mediúnica, não precisa fazer isso. Eu não gosto de mesa mediúnica, mas eu gosto de ajudar a criancinha na creche. Por exemplo, o que você gosta de fazer? Né? De bem, de caridade. Porque o grande dogma, o Espiritismo tem um dogma, né? Que é o fora da caridade não há salvação. Né? E que o Viktor Frankl, um psicólogo famoso, você vê o livro mais vendido de psicologia, ele fala que a vida tem que ter sentido. Né? Então, o que vai dar sentido à tua vida? E a gente acredita que a vida só tem sentido quando a gente aprende a conjugar o verbo servir. E servir não por exemplo, Fiário, me ajuda a carregar esse piano. Não dá, não é assim que eu vou servir. A natureza não me dotou com o físico, eu sou grandão, mas não forte o suficiente para carregar piano. Eu posso ajudar de outras maneiras. Né? De que maneiras você pode servir? Na mesa mediúnica? Com certeza. Só na mesa mediúnica? Não, tem outras maneiras que você pode servir. Então, se você estiver servindo, pode crer que a sua mediunidade vai estar ativada. Você vai estar sendo médium. Mesmo que você não tenha consciência da sua mediunidade. Mas, no instante que você coloca a serviço, né, esse teu talento vai ser usado pelos espíritos superiores. E você não vai ter problema. Agora, se você não fizer nada, ou usar esse talento para o mal, que você pode usar esse teu poder para fazer mal para outras pessoas, para você mesmo, né? Aí você vai ter problema. Né? Inclusive o seguinte, existe uma confusão, pessoas fora que imaginam que estudar, conhecer a mediunidade está sempre relacionado a trabalhar mediunicamente de uma forma clássica. Então, isso ele deixou claro. Agora, o que ocorre é quando a pessoa tem a sensibilidade mediúnica e ela não estuda, não educa, não organiza isso, não consegue diferenciar as energias. Por exemplo, ele conhece super bem o assunto. Então, ele pode trabalhar no grupo mediúnico. Aqui a gente não usa mesa, a gente faz um círculo de cadeira, mas tudo bem. Pode trabalhar no grupo mediúnico ou não, porque sabe como usar esses talentos. Mas ele está usando os talentos, certo? Agora, a pessoa que começa a ver, sentir, ouvir, se ela não conhecer exatamente o processo, estudar detalhadamente o processo, saber diferenciar as energias, sintonizar, não sintonizar, etc., ela fica refém do fenômeno. Aí fica dando comunicação no ônibus, comunicação não sei mais o que, discute com alguém, já tem uma influência espiritual que já a domina, então ela é refém do fenômeno. Então ela precisa estudar, educar e conhecer a mediunidade para que não seja refém do fenômeno, para que ela domine o fenômeno usando com sabedoria, com inteligência, para o bem, para o seu crescimento e de auxílio de quem está ao redor. Né? Então, é importante que a pessoa estude, conheça, participe dos cursos, né, para que domine completamente o fenômeno e faça disso depois escolha um caminho. Sim? Okay. Uma coisa que o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira colocou uma das palestras dele num congresso lá em São Paulo foi que médiuns
que não exercem, né, o seu potencial mediúnico da maneira como deveriam, eles começam a ter acúmulos de ectoplasma, acúmulos de muitas dessas energias que eles teriam que ser doadores. Eles começam a sentir problemas orgânicos devido ao acúmulo de energia que eles não colocaram para fora. E ele relata muito, começa a aparecer caroço no corpo pelo excesso de ectoplasma. Ele deu exemplo, lipomas, deu exemplo principalmente de doenças reumatológicas, que a pessoa começa a adquirir. O doutor Francisco Fajardo, que é um médico já desencarnado, ele colocava isso também. E aconteceu até comigo, uma época que eu não estava trabalhando, eu comecei a ter uma artrose no meu dedão. Com 27 anos já estava com artrose. Eu falei, pô, isso veio da família da minha mãe. Mas, compensação, as velhinhas estão todas tortas. E todas elas têm um grande potencial mediúnico, só que nunca exerceram. Isso já foi falado para mim. Quando começava a doer muito o joelho, problema na junta, não sei por que eu estou com tanto problema de junta. Ia lá para o trabalho mediúnico e falou, você está carregado de energia que você não está colocando para fora. Então você tem que exercer mais a sua mediunidade para não te trazer uma complicação. Vertigem e zumbido também. Acontece muito. Professor, a gente está falando de mediunidade de forma mais aguçada, mas o Espiritismo diz que todos nós somos médios a partir do momento que nós estamos aqui intermediando, né, o plano espiritual é aqui. E ao mesmo tempo o livro do Espírito diz que os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos. Quando a gente tem essa concepção, né, dessa influência dos espíritos, uma vez ouvindo um irmão meu uma coisa muito interessante, ele falou, no dia que você buscar uma reforma íntima, a ação de buscar uma reforma íntima, haverá uma reação no mínimo 3 vezes maior dos espíritos que não vão querer que você reaja no sentido de evoluir. Quando nós temos essa concepção de que os espíritos realmente nos influenciam, essa influência é perene, ela é eterna, ou quando é que a gente começa a influenciar e deixa de ser influenciado? E quando a gente tem essa concepção, a gente pode diferenciar. Os espíritos chegam a tomar conta dos nossos sentimentos, das nossas vontades? Ou a gente consegue diferenciar que é uma influência ou é o nosso desejo? Psicológica complexa, né? E na psicologia a gente fala que quando a gente nasce, a gente diz assim, que tem três arrogâncias do ser humano. A primeira você diz assim, eu estou no centro do universo, né? Aí veio lá o Galileu Galilei e falou, sinto lhe dizer, mas você vive num planetinha de quinta grandeza, girando num sol de quinta categoria, num braço de uma das galáxias mais michurucas do universo, né? Que você não passa de um espirro de pulga, né? Aí o homem chegou e falou assim, tá legal, eu não estou no centro do universo, mas eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, né? Aí veio Darwin e diz assim, sinto lhe dizer, você não passa de um macacão que desceu da árvore. Aí o ser humano começa a ficar mais humilde, né? Assim, tá legal, eu não estou no centro do universo, eu não fui feito à imagem e semelhança de Deus, mas eu sei quem eu sou. Aí vem o Freud e fala, sinto lhe dizer, mas aquilo que você pensa que é o desejo do papai e da mamãe. E isso fica muito evidente dentro do Espiritismo. Você pega, por exemplo, a coleção do Chico Xavier, do Emmanuel, as vidas do Emmanuel. Não é a mesma pessoa. Alcíone, as pessoas que estão ali, o escravo, o Públio Lentulus, não é a mesma pessoa, Parece que são personalidades múltiplas. Ele fala no livro há 2000 anos e nos 50 anos depois, quando ele era escravo. São duas pessoas completamente diferentes, porque elas nasceram em contextos diferentes, então personalidades diferentes, elas vão aparecer. Então, nessa visão junguiana de ser humano, a gente é uma multidão. A gente é uma multidão. Então a gente é mais complicado do que você falou, porque a gente, não são só os espíritos que influenciam a gente. Você me influencia e eu te influencio. Eu influencio todos vocês e vocês todos me influenciam. Assim como todas as pessoas dentro de mim também me influenciam. Eu não sou eu sou uma multidão. Então isso é uma realidade. A gente vive num mundo de influências e de influenciações.
E como é que eu saio dessa? De novo, né? Diga-me com quem andas e te direi quem és. Né? Eu posso escolher, assim como você está pensando em espíritos inferiores que podem te fazer mal, e podem, tem a opção de espíritos superiores que só querem te fazer bem. E escolher com quem que você vai andar, isso é uma escolha sua. Com quem que eu vou andar? Vou andar com os espíritos superiores que me querem fazer bem, ou vou andar com os espíritos de porco que só querem badalação ou fazer maldade? Né? Então essa é uma escolha que a gente aprende a fazer pela evolução. Né? Mas a gente está trocando energia o tempo todo. Né? Eu costumo fazer um exercício, né? Que é uma dinâmica, em que a gente pega as pessoas e começa a amarrar as pernas. E você tem que andar junto. Né? Você anda 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, 5 a 5, até todo mundo amarrado, e todo mundo tem que negociar para andar junto. Aí eu tiro as cordas e falo, vocês pensam que vocês não estão atados? Nós todos estamos atados uns nos outros, não estamos? Eu não posso fazer o que eu quero, posso? Até onde vai a minha liberdade? Até onde vocês me deixam andar sem que eu caia ou derrube vocês? Nós estamos todos atados. E aprender a viver nesse mundo de relações é o que a gente chama de evolução. De evolução. Agora, de novo, o que a evolução ensina? Diga-me com quem andas e te direi quem és. A gente pode escolher em quem que a gente vai sintonizar. Se tem gente que pode fazer mal para a gente, tem gente muito mais poderosa que só quer fazer bem. É só você escolher certo, né? Você vai estar apoiado. Seguimos? Tem mais uma perguntinha do Robson de Brasília. Ele diz o seguinte: um cego de nascença pode enxergar durante um desdobramento? Pode, né? Ele pode, né? Esse é Tem um dos milagres. um livrinho sobre isso. É um dos milagres, né? Um dos milagres É uma das provas da reencarnação para mim, isso, né? Como é que um cego de nascença pode, às vezes, descrever, né? Ou ter um sonho, às vezes. Eu lembrei do nome de um livro que fala sobre isso. Chama-se Do Outro Lado. Não confundir com Do Outro Lado da Vida. É Do Outro Lado. Livro bem antigo. A história do menino cego. Entende? Que ele se desdobrava e dizia que a cor do passarinho do vizinho era tal. Aí, muito interessante. Livro bem antigo. E é uma das evidências, né, de que existe uma outra vida, né? Outras reencarnações, né? Então é mágico isso. É mágico. Uma perguntinha da Fátima de Fortaleza. Boa noite. Gostaria de saber se alguém dormindo pode dar comunicação. Meu marido fala com voz diferente, briga, etc. Pode ser um tipo de mediunidade? É muito comum, o que é dormir? Tá? Geralmente a gente dorme e sai fora do corpo. Né? Eu, quando comecei a trabalhar no Humberto de Campos, e na minha escolinha de desenvolvimento da mediunidade, a gente dizia assim, hoje vamos todo mundo sair do corpo e vamos nos encontrar em tal lugar. E dali vamos aprender. E na sessão seguinte, a gente contava o sonho. E era impressionante, né? A gente realmente... Então, a gente pensa que quando você dorme, que você está dormindo, mas o espírito não dorme, o espírito está em algum tipo de atividade. Então a gente sai fora do corpo. Eu já tive sonhos muito impressionantes, né? Eu tive aulas maravilhosas que eu tive em sonhos e que eu recebi, e que eu lembrei quando acordei. Né? E aí é engraçado, né? Tem fase da tua vida em que você sonha mais e lembra, fase que você lembra menos, né? Mas quem não lembra é o teu ego, né? O teu espírito sempre lembra das coisas todas. Né? Só reforçando, então no caso da pergunta de Fortaleza, pode existir dois fatos. Ele, o marido dela, pode estar desdobrado, fora do corpo, como ele citou, ou seja, é um fenômeno sonambúlico. Ele é como se fosse médium dele mesmo. Ele é um fenômeno sonambúlico. Ele está fora do corpo e está falando com alguém e o corpo aqui está reproduzindo. Outra possibilidade, que é menos comum, acho eu até, né, Fiago? Seria o seguinte, ele está dando a comunicação de um outro espírito através dele também. Isso também pode, né?
Também pode. O espiritismo tem muitos médiuns sonâmbulos que foram usados para transmitir comunicações. Né? Exato. Sim. Sim. Mais uma aqui da internet. Da internet? Vai lá. Vamos lá. É. O Carlos de São Lourenço. Professor, e os casos de personalidades múltiplas? Hermínio de Miranda, no livro Condomínio Espiritual, fala sobre isso, fazendo uma relação das teorias psicológicas e mediúnicas. Muito interessante. Eu estava dando aula hoje e falei sobre isso, né, lá na Federal, na Federal de Santa Catarina, né, dando o exemplo do Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa tinha os heterônimos dele, o Caieiro, né? Ele tinha personalidades múltiplas. Hoje, na medicina, né, o pessoal faz tomografia do pessoal que tem personalidade múltipla e o cérebro é diferente, é como se fosse outra pessoa mesmo. Os retratos são diferentes. Mas só que o que acontece é mais do que isso. Todos nós temos personalidades múltiplas, todos nós temos. Né? Só que a gente tem um ego, que é o complexo dominante, que organiza a bagunça. Né? Eu dou um exemplo, né? É uma brincadeira. E também não tem nada contra as mulheres, mas a mulher vai sair para a festa, aí a Helena 1 diz assim, eu vou com essa roupa, não sei o quê, para lá. A Helena 2 diz, olha, isso aí está muito careta, bota uma roupa mais... A Helena 3 fala, não, gostei mais desse azulzinho. E fica aquele tititi das Helenas todas conversando, né? E cada uma é um complexo, a gente, na verdade, diz Jung, a gente é uma multidão, e até que chega o ego e fala assim, vamos acabar com essa bagunça, vamos fazer isso. Né? E na psicologia, na psiquiatria, o que é esquizofrenia? É quando você não tem um ego forte e aí isso vira uma bagunça, né? Vira um mundo de gente falando ao mesmo tempo, vira uma coisa complicada. Essa é uma das versões da esquizofrenia. Então, todos nós temos múltiplas personalidades. Todos nós temos. Né? A gente é uma multidão. Existe o caso patológico. O caso patológico quando você não sabe lidar com isso. Né? E a medicina hoje, ela consegue, neurociência, com tomógrafo, ela vê que realmente são pessoas diferentes. Agora, podem ser fenômenos anímicos, ou seja, da própria pessoa, ou pode ser fenômenos mediúnicos. Pode ser que realmente tenha espíritos que ocupam aquele corpo, uma possessão, e vão se manifestar. É uma possibilidade. Um dos casos mais interessantes que eu já vi na minha vida, e vi mesmo, né, presenciei, é impressionante, é a de uma menina que numa das vidas passadas, ela tinha sido uma poderosa bruxa na Inglaterra. Muito poderosa. Tão poderosa que toda vez que ela reencarnava, essa personalidade tomava conta, como se fosse um obsessor de si mesmo. Ela mesmo ela assumia, ela tentava assumir o poder daquele corpo. Né? Então não era mediúnico, era anímico. Era uma das reencarnações da própria pessoa que conseguia emergir em todas as vidas e provocar algum tipo de obsessão. Às vezes até dominando a entidade. E existe também, então existe fenômeno anímico, existe fenômeno mediúnico, e as duas coisas. Exato. Misturadas. Tem um psiquiatra lá que quer falar. Sabe mais do que a gente, né? Está em casa agora. É só um complemento, né? Vamos falar só da parte espiritual, aonde a multidão, né, que Jung coloca para a gente, né? O senhor acabou de comentar o que eu ia falar aqui, sobre essa menina, aonde que a personalidade que assume a personalidade que no caso está dominando, né, que passa a ser dominada, é nível de consciência. É como o doutor Lacerda, o Godinho colocam muito, né? Os níveis de consciência nada mais são do que as nossas personalidades do passado, que nós fomos, que no momento assume aquela nossa personalidade. E as pessoas dizem, pô, esse cara de vez em quando ele parece outra pessoa, realmente é outra pessoa. É outra pessoa. Daqui, só isso. Se você fotografa o cérebro, é o cérebro de outra pessoa, não é o mesmo cérebro. É impressionante, esse é um fenômeno impressionante. Apareceu até no Discovery Channel, alguma coisa da televisão, mostrando as fotos das tomografias. Sobre essas tomografias, uma coisa que nós vemos, quando uma pessoa está acessando memórias de uma vida passada, são a parte da memória que está sendo ativada. E quando a pessoa, se você colocar uma pessoa para fazer uma regressão,
Você coloca a pessoa para fazer uma regressão a uma vida anterior, ou pede simplesmente para ela contar uma história como se ela tivesse regredida. Tá. Aí a pessoa, quando ela está inventando, são as áreas da imaginação que estão ativadas. Você vê no tomógrafo. Em compensação, vamos dizer assim, né, o PET scan. Quando você está realmente regredido, acessando sua memória perispiritual, o cérebro físico responde através das células de memória da pessoa. Então você vê que realmente tem coisas a neurociência diferentes. Sim, a neurociência já está demonstrando isso. Tem um congresso. Tem mais uma pergunta em seguida. Tem um congresso que eu vou todo ano na Bahia sobre consciência, então a quantidade de dados desse tipo é impressionante. A neurociência está realmente ajudando a gente a entender muitos dos fenômenos, né? Ok. Pode ler a perguntinha na internet lá? Eu tenho. O Robson de Brasília. Por que casos de possessão parecem ser mais frequentes em países como os Estados Unidos? Eu acho que assim, a gente fala da lei da ação e da reação e dos karmas, né? Então é algo que eu estava pensando, alguns países têm um karma pesado, né? Tem um karma pesado. Né? E aí concentra, e são países onde há muito sofrimento. E você pergunta por que eu dou aula em alguns países da América do Sul, viajo, né? E tem alguns lugares que eu vou e que é muito dura a vida das pessoas. Né? E eu me pergunto isso, né? O que faz um espírito reencarnar num país? O que faz um país ter esse tipo de sofrimento? O Valdo Vieira fala do tal do ego-karma, né? Que é um karma coletivo. Grupo, né? Ele fala ego-karma, grupo-karma. Então tem algumas situações dessas, né? Em que as pessoas têm um karma a pagar e ainda estão na idade da dor, né? Quer dizer, porque você pode pagar um karma de duas maneiras. Ou você pode sofrer, ou você pode servir. Né? A proposta seria não sofrer, né? A proposta é não sofrer, é você pagar servindo. Né? Até a nossa justiça hoje, em vez de colocar o cara na cadeia, condena ele a prestar serviço. Então, se até a nossa justiça está mudando, né, a justiça divina, com certeza, também vai mudar. Ela não quer que ninguém sofra, quer que a pessoa vá servir. Mas, às vezes, o espírito é tão duro que não entende outra linguagem, a não ser a da dor e do sofrimento. Então, infelizmente, ainda existe gente pagando karma pela dor e pelo sofrimento. E um país como os Estados Unidos, eu imagino, ele provocou muita... Ele tem um grupo karma maior do que o nosso, por exemplo. Acredito. Tem mais alguma pergunta na internet? Não, na internet não. Certo. Então passa para dona Neuza. Neuza. Professor, eu gostaria de saber, quando uma pessoa ela tenta aprimorar, melhorar a sua mediunidade, por que tantos fenômenos, tantas coisas acontecem para tentar impedir um prosseguimento nessa melhora ou nesse estudo melhor para o desenvolvimento da mediunidade? Só colocando que é a última questão, depois então ele vai responder essa pergunta, e se alguém quiser mais perguntar, depois fica após o encerramento da reunião. Pode perguntar pessoalmente a ele. Então fica à vontade. Uma das coisas curiosas que eu vivi foi uma das primeiras vezes que o Divaldo esteve aqui, né? A dona Lourdes, do Seara dos Pobres, Seara dos Pobres, chegou para o Divaldo e perguntou assim: o que eu faço? Porque eu vou no enterro, eu vejo aquelas coisas horríveis todas que acontecem nos cemitérios, né? Como é que eu faço para não ver, né? Aí o Divaldo olhou para ele e falou: sinto muito, esse é o nosso trabalho. Ser médium não é só coisas boas, né? O ser médium, a gente pode ver coisas maravilhosas, mas também pode ver coisas ruins, né? Eu tenho muita sorte, né? Quando eu saí de desdobramento, eu e a Lena e a Lilian, né? Geralmente, eu nunca via nada, né? Como todo homem, né? Nunca prestava atenção nas coisas. Elas viam cada coisa horrorosa, aí me mostravam. Eu não queria nem ver, mas elas me mostravam. Eu era obrigado a ver as coisas horrorosas. Isso, né? Era o tempo do ICEF antigo que ele participava da mesa mediúnica. Então a gente não tem
E a gente sabe, inclusive, que às vezes em desdobramentos, os nossos espíritos orientadores, protetores, colocam antórios na gente, né? Para proteger a gente, para não ver certas coisas no caminho que poderiam desviar a nossa atenção. E não há nada na vida que a gente conquiste sem esforço, né? Sem esforço. Né? Se você quer escalar o Himalaia, não vai ser fácil. Você vai ter problema de respiração, vai se ralar toda, né? Isso faz parte. Agora, depende como você valoriza a tua mediunidade, você pode aceitar isso de um jeito mais leve e de um jeito mais pesado. Daí existem os grupos, os treinamentos, a sintonia com o grupo. E até, de novo, a não rebeldia, né? Se você não é rebelde, se você pergunta ao teu orientador, por que está acontecendo isso? Ele te responde, né? Você vai ser ajudado. Pode ser uma coisa, não precisa ser pesado. A gente acredita que é pesado e fica pesado. Agora, não precisa ser pesado, pode ser light. A resposta sempre é: não está no momento. Não está? Quando pergunta-se, a resposta é: não está no momento, não é o momento. Pode ser. Será o momento, então? Pode ser. O momento é sempre agora. Não é verdade? Então, na realidade, o desenvolvimento mediúnico, no início, é como aprender a andar. Porque aprender a andar, a pessoa tropeça um pouquinho. Depois anda muito bem. Andar de bicicleta idem, dirigir automóvel idem e tudo mais. Mas depois de aprender, dominar o processo, ter uma estrutura, ter um grupo, a coisa fica belíssima. Entende? Quando se você ficar sintonizando no medo de cair ao andar, no medo de cair da bicicleta ao andar, você não vai conseguir nem andar de bicicleta. Negócio, se você tem tanta vontade de andar de bicicleta, você até aquele ralado não vai doer. Mas é importante que a pessoa se cerque dos grupos, né? O trabalho individual ele é bem mais complicado e geralmente é desaconselhado. Caminhar junto é sempre mais fácil. Vou pedir para você fazer o encerramento da reunião, uma prece de encerramento. Amado Jesus, como não lembrar, Senhor, numa casa espírita, da figura do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, o homem que deu o exemplo na sua vida do significado da palavra servir. Um grande espírita. Dr. Adolfo não só atendia de graça, como para que o doente pudesse ter o seu remédio, ele vendia até o que era dele. Ele viveu tudo aquilo que ele praticava. E hoje ele se faz presente nas casas espíritas do Brasil, mantendo acesa a chama do Consolador. O Consolador veio para responder às nossas perguntas, para restabelecer a nossa fé num mundo materialista, num mundo cada vez mais afastado de Deus, da espiritualidade e da nossa essência. Porque nós, em essência, somos espíritos. E não podemos esquecer, nessa caminhada que realizamos, que o nosso mundo é um mundo espiritual. Que estamos humanos, mas que somos espíritos. Que possamos sair dessa reunião banhados pelas energias amorosas da falange do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Não importa onde estejamos, se aqui presentes ou assistindo pela internet, em Goiás, em Brasília, em Angola, Moçambique, Estados Unidos,
não importa. Por quê? Estamos unidos numa mesma corrente mental. Estamos sintonizados no mesmo propósito, que é o de servir, que é o de lembrar que a nossa essência é divina. Somos espíritos a caminhos da evolução. Que a falange do Dr. Bezerra de Menezes possa encher os nossos corações de luz. E que possamos levar dessa reunião para os nossos lares, para os nossos amigos, para os nossos encontros, todo o encanto, toda a beleza que existe além do arco-íris, junto ao coração de nosso Mestre maior, o nosso amado Jesus Cristo. Que assim seja. Está encerrada a nossa reunião.